Bem-vindos a mais um vídeo, primeiro vídeo aqui no cenário novo, como vocês podem ver, as estantes ainda estão sendo organizadas, temos aqui um cenário novo em construção, mas esse vídeo é para encerrar esse projeto maravilhoso aqui do canal, que foi a leitura de Paraíso Perdido, do John Milton, porque hoje eu vou conversar com vocês sobre os últimos 3 cantos aqui do livro. Depois vai sair uma resenha, né, que eu vou buscar algumas interpretações, trazer um resumo mais breve e tentar realmente fazer com que mais pessoas tenham vontade de ler esse livro maravilhoso, porque, para mim, assim, Paraíso Perdido foi um divisor de águas. Eu acho que foi o maior desafio literário que eu enfrentei até hoje, e eu fico muitíssimo feliz e muitíssimo grata de vir aqui dizer que eu finalizei essa leitura. E agradeço muito a todos que acompanharam, a todos que estão acompanhando, quem estiver assistindo futuramente também. Não desistam desse livro, é um livro maravilhoso. Eu sei que muita gente está assistindo aos vídeos, tendo alguma ideia assim, do que é Paraíso Perdido antes de enfrentar mesmo essa leitura, porque não é um livro fácil. É um grande desafio, sim, com certeza. Jamais eu direi aqui que é um livro tranquilo, um livro fácil, mas é uma leitura sensacional. E eu tenho certeza que eu não vou encontrar nada igual na literatura. Assim. É realmente algo muito único, e que tem uma série de interpretações, várias coisas para a gente conversar, mas hoje eu vou fazer só esse breve resumo aqui dos últimos 3 cantos e trazer para vocês, como sempre, como fiz em todos os outros vídeos, o que me chamou mais a atenção aqui nesses cantos. Bom, no canto 10º, basicamente, os anjos descobrem, né, que o homem transgrediu de fato as leis divinas. É um fato conhecido aí em todo o mundo, tanto no céu quanto no inferno, né? Porque Satã também está retornando ao inferno para contar ali a todos os seus comparsas nesse crime que ele venceu Deus, né? Ele está querendo se colocar nessa posição de que ele ganhou essa luta, embora ele, né, obviamente tenha feito tudo isso pelos desígnios divinos. Isso sempre ficou bem claro durante toda a obra. E nesse momento aqui, o filho, né, no caso, essa representação de Jesus aqui, que a gente sempre tem que lembrar que existe essa unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, pelo menos do meu ponto de vista, né? Como eu sempre falo, a minha interpretação aqui é com base na minha própria religião, e eu sou católica. E Jesus então desce para falar com Adão e Eva, para perguntar o que eles fizeram, para ouvir a confissão deles, né, pela boca deles do que eles fizeram. E aqui tem o momento famoso da sentença que é dada, tanto para Adão quanto para Eva, como também para a serpente. Isso me chamou muita atenção aqui, essa maldição da serpente, né? O fato de que ela não rastejava, ela passa a rastejar para todo sempre. E também o fato de que no futuro vai vir o predestinado que vai vencer essa serpente. Então, a maldição aqui tem esse ponto preponderante simbólico, né, para demonstrar a volta de Jesus depois, que vai, enfim, remir todos os pecados e também salvar a humanidade. Então, basicamente, aqui a gente tem a sentença do homem, que vai ter que trabalhar e tirar todos os frutos da terra com o seu próprio trabalho, e vai passar o resto da vida fazendo isso. A mulher, que vai sofrer todas as dores do parto, e também vai ter que se submeter, de certa forma, ao marido, né? Essa é a sentença ali do homem e da mulher e da serpente. E depois tem um dos momentos, assim, mais incríveis, mais visuais desse livro. Eu sempre estou o tempo todo falando sobre essa força visual que Paraíso Perdido tem, né? Mas, basicamente, Satã vai descer ao inferno para contar, né, o que ele tinha finalmente vencido e tal, como que foi tudo aquilo para todos os outros demônios que estão vivendo ali no inferno já. Inclusive, no meio do caminho, tem a famosa parte em que o pecado e a morte estão construindo ali a escada que vai levar à Terra. Então existe agora esse elo entre o inferno e a Terra que antes não existia, graças justamente ao pecado original. E aí, nesse momento que o Satã desce, ele é recebido aí por todos os demônios, eles se reúnem novamente, né, para que ele conte o que aconteceu. Ele conta, só que no exato momento em que ele para de falar e espera ali que ele seja ovacionado, que vários aplausos sejam ouvidos, Deus faz com que todos eles se transformem em serpentes, inclusive o próprio Satã. E aí fica assim uma cena que é muito visível assim na nossa cabeça, pelo menos para mim foi assim, todos aqueles demônios transformados em serpentes e fazendo silvos ali, aqueles barulhos horrendos. E o John Milton vai descrever essa cena assim, e eu achei sensacional. E sempre recorrendo aqui à HQ, né, que traz esse auxílio para que a gente visualize essas cenas,
também ficou uma cena muito incrível nessa HQ aqui, que é justamente essa parte em que todos se transformam em serpentes, inclusive o Satã, que como esse grande dragão, praticamente, né, pela representação aqui da HQ da Darkseid. Assim, o aplauso que elevar queriam, mudado foi em silvos de desprezo, triunfo que só pregou a alta vergonha e suas próprias bocas lhe ministram. Sensacional, né? Como a força que o poder divino que chega em qualquer lugar e continua punindo esses transgressores, né? E também tem a representação aqui da serpente, né, com a Piton, que é uma serpente muito famosa na mitologia, muito representada na mitologia. E aqui, na edição da Martin Claret, vai ter uma nota de rodapé para ela também, falando da serpente de prodigiosa grandeza que foi morta por Apolo. Os jogos pítios passam por haverem sido instituídos para celebrarem essa vitória. Depois fala também de Delfos, onde Apolo matou Piton e onde se erigiu o templo, né? Templo de Delfos, onde muitos profetas, digamos assim, da mitologia receberam os chamados, receberam as profecias. Voltando então para o céu, aqui tem uma conversa entre Deus e Jesus sempre é representado aqui, embora nessa unidade, como eu falei, como um intercessor, né? Ele está sempre ouvindo o sofrimento do ser humano desde Adão e Eva. Então, Adão e Eva vão ficar extremamente prostrados em relação a tudo aquilo e as sentenças que eles receberam. E no próximo canto, inclusive, eles vão passar a meditar, a rezar e pedir a intercessão divina. E é sempre Jesus que faz essa ponte aqui, pelo menos na representação do John Milton. Tu, meu dileto vitorioso filho, hás de os monstros lançar, pecado e morte, e do túmulo aberto as negras falses do caos através no fundo abismo. Então, ele que é incumbido, então, de vencer pecado e morte, esses filhos do Satã, né, inclusive a morte é oriunda, então, da junção entre Satã e pecado, tem essa visão bastante negativa aqui do surgimento da morte, né, como antes do pecado original não existia a morte. Eles precisam fechar o Jardim do Éden e impedir que essas criaturas cheguem no Jardim do Éden, porque como a gente já viu, né, eles estão construindo aquela escada, eles vão chegar até o jardim e precisam expulsar Adão e Eva de lá, porque afinal essa também foi a sentença, né, eles seriam expulsos do paraíso por conta do que foi feito. Então ele vai incumbir Jesus de vencer pecado e morte e vai incumbir ali os anjos de protegerem o Jardim do Éden e também de expulsarem Adão e Eva. Então a gente vai ter o anjo Miguel descendo dos céus para fazer isso, para expulsá-los do paraíso. Mas antes de expulsar, ele vai contar algumas coisas que vão se passar ali no futuro, ele vai mostrar a Adão o que seus filhos farão depois. Então, de certa forma, Miguel também vai consolar um pouco Adão e Eva. Esse canto também finaliza praticamente aqui com um monólogo do Adão. Tem vários momentos aqui no final de monólogos do Adão. E Satã sai de cena, inclusive, nessa parte, né? A última aparição dele é justamente esse momento em que ele vira essa grande serpente, que eu mostrei para vocês ali na representação. Agora, a gente vai focar aqui em Adão e Eva, nesses dois últimos cantos de Paraíso Perdido. E como eu falei, né? Adão vai ter um monólogo aqui, e ele tenta achar uma lógica, um sentido para tudo aquilo que ele está passando, para esse sofrimento, para essa condenação, porque parece que não é divino, parece que é algo que se dissocia da bondade divina. Então ele tenta explicar isso, ele tenta achar a razão lógica de tudo isso. E é óbvio que, como a gente já sabe, em todo o percurso aqui da obra, os desígnios de Deus não são passíveis de explicação racional e lógica pelo ser humano, né? Então Adão está aqui, mais uma vez, tentando achar essa lógica, quando obviamente ele não vai encontrar. E Miguel vai, de certa forma, ajudá-lo a ver essas coisas, né? Ele vai mostrá-lo algumas coisas que vão acontecer no futuro. Ele vai mostrar, por exemplo, o Noé no dilúvio. Ele vai mostrar o povo hebreu sofrendo no Egito e buscando a sua terra prometida. Enfim, várias coisas aqui vão ser mostradas a Adão para ele ver que no futuro, no final de tudo, Jesus vai voltar, vai ser crucificado, vai remir os pecados da humanidade e no final de tudo, no final da humanidade em si, no final da Terra, ele vai voltar para julgar os bons e os maus. Adão e Eva aqui também, eles ficam mais preocupados, além da própria morte, né, que foi essa sentença deles, eles ficam preocupados com os filhos deles, né, então com toda a prole que eles terão, que também sofrerão
as consequências do pecado original, que foi unicamente culpa deles, né? Então aqui no canto 11º, a gente tem esse momento bem forte de oração de Adão e Eva, como essa ponte mesmo entre o ser humano e Deus, e Jesus vai pedir que Deus interceda por eles, né, e ouça suas preces, e é por isso que Miguel, quando foi incumbido ali de expulsá-los do paraíso, ele também vai contar, né, todos os feitos também futuros, mas também os sofrimentos que os filhos deles passarão, para por fim ter o final correto e bom, que seria o retorno de Jesus, né? Aqui no canto 11º, a gente tem uma referência mitológica bem interessante ao Deucalião, e aí eu procurei aqui porque eu tenho esse box dos mitos gregos do Robert Graves, e eu lembro que eu já tinha lido sobre esse mito aqui, e basicamente é a versão da Arca de Noé na mitologia grega. Eu achei isso muito interessante porque é uma repetição desse mito, né? Inclusive a parte em que eles jogam pedras para trás que se transformam em seres humanos para retomar a habitação do planeta, né? Enfim, tudo isso também consta nesse mito de Deucalião. E aqui nesse box do Robert Graves, ele sempre traz um retrospecto, assim, uma explicação para esses mitos. O mito do dilúvio de Deucalião, aparentemente trazido da Ásia pelos helênicos, tem a mesma origem da lenda bíblica de Noé. Porém, enquanto Noé é citado como inventor do vinho numa fábula moral hebraica que justificava a escravização imposta aos cananeus por seus conquistadores semitas e cassitas, a citação da invenção do vinho por Deucalião foi suprimida pelos gregos, que atribuíram a Dionísio. O mito de Deucalião registra um dilúvio mesopotâmico do 3º milênio a.C., bem como a festa outonal do Ano Novo da Babilônia, Síria e Palestina. Essa festa celebrava o novo vinho doce servido por Parnafistim aos construtores da arca, na qual, conforme o poema épico babilônico Gilgamesh, epopeia de Gilgamesh no caso, né, ele e sua família sobreviveram ao dilúvio enviado pela deusa Ishtar. Ou seja, esse mito está em outras religiões ainda, em outras formas de contar a mesma história, né? O mito de um deus irado que decide punir as maldades do homem com um dilúvio parece ter chegado tardiamente aos gregos, que o tomaram emprestado aos fenícios ou aos judeus. Na primeira versão grega do mito, Têmis renova a raça humana sem ter sido previamente autorizada por Zeus. É provável, portanto, que ela, e não ele, tenha sido a responsável pelo dilúvio, como na Babilônia. A transformação de pedras em pessoas é, talvez, outro empréstimo heládico vindo do Oriente. São João Batista referiu-se a uma lenda semelhante, declarando, num jogo de palavras com os termos hebraicos Banim e Abanim, que Deus podia dar filhos a Abraão a partir das pedras do deserto. Está em Mateus e Lucas, né, no caso dos evangelhos. E nesse início vai citar realmente a deusa Têmis, como eu falei ali, que foi a provável causa desse dilúvio aqui, pelo menos na mitologia grega, né? Então, aqui, basicamente, esse canto 11º serve para que o anjo Miguel mostre a Adão a vastidão do mundo, os reinos que vão existir ali na Terra, as tragédias que vão acontecer. E, basicamente, é tanto essa parte aqui do canto 11º quanto o início aqui do canto 12º são resumos do Antigo Testamento da Bíblia. Então, embora eu não tenha lido tudo e não tenha grande conhecimento bíblico, eu pude notar várias referências aqui a fatos que aconteceram realmente, assim, e toda a cronologia de fato ali dos reis, da descendência de Abrão, também depois aparece Moisés, aparece o momento dos 10 testamentos, a Arca da Aliança, para depois chegar então a Noé, para mostrar então a nova aliança feita ali por Deus com os homens por meio do dilúvio. O anjo vai mostrando tudo isso por meio de visões mesmo aqui. Adão vai vislumbrar tudo isso e tem vários momentos que ele se sente um pouco feliz pelo que está acontecendo, mas na maior parte do tempo ele está profundamente arrependido de tudo que ele fez, né, de ter sido esse causador do mal humano. E a gente vê aqui a repetição de fatos, né, como quando o mundo está em guerra, tem as mortes provenientes da guerra, e quando o mundo está em paz, tem uma grande profusão aqui de heresias, de blasfêmias, enfim, tudo isso vai sendo mostrado para Adão e ele fica ainda mais horrorizado com tudo que ele fez. Mas, especialmente no canto 12º, o anjo vai contar para ele como Jesus vai voltar à Terra, e nesse momento ele fica muito orgulhoso também, porque Jesus vai nascer da sua descendência. Ele descobre também que Jesus será crucificado, né, morto a pedido da própria população, mas que ele vai ressuscitar e então remir todos os pecados. Esse é o grande ponto aqui desse final do livro.
As partes mais bonitas aqui desse final, especialmente do 12º, do canto 12º, são as citações a Jesus e a quando ele vai retornar e tudo mais, né? Morre ele para dar aos outros vida. Na sua mesma cruz pregar consegue teus inimigos, a lei que te é contrária e as culpas todas da progênie humana. Não mais hão de danar assim quem creia remido ser por este sacrifício. Quando Adão descobre tudo isso, então, né, quando o anjo Miguel conta a ele que tudo isso vai acontecer, ele fala aqui sobre transformar toda a maldade em bondade, né, que é justamente o que Deus sempre consegue fazer, e todo aquele conceito da Félix culpa, né? Ó bondade sem fim, bondade imensa, tiras de tanto mal um bem tamanho, de muito se avantajas prodígio ao que na criação primeiro obraste, quando a luz dentre as trevas extraíste. Então é aquele conceito, né, de que de todo o mal sempre surge o bem, porque inclusive no prefácio ao Paraíso Perdido do Lewis, ele vai comentar um pouco sobre esse conceito que vem de Santo Agostinho, né, de que o mal ele necessariamente deriva do bem, mas bem e mal não são iguais, porque o bem sempre suplanta o mal. E é justamente esse conceito aqui que é trazido pelo John Milton, né? Aqui no finalzinho do 12º canto também tem um momento meio O Grande Inquisidor, do John Milton. Não sei se vocês já leram O Grande Inquisidor, que é um conto do Dostoiévski, que na verdade é um capítulo trazido de Os Irmãos Karamazov, em que ele faz uma crítica ferrenha à igreja, às instituições, como um todo, assim, mas especialmente à Igreja Católica. E o John Milton, como um protestante, também vai colocar aqui a sua crítica, especialmente aos papas, e a esse monopólio do estudo bíblico, da interpretação bíblica, que se teria, então, na Igreja Católica, né? Por fim, para terminar, um dos trechos mais bonitos aqui desse final, especialmente aqui do 12º canto, é o anjo Miguel, mais uma vez, orientando, então, a Adão e Eva. Ao que sabes ajuntar-te cumpre puras ações que bem lhe correspondam. Fé, bondade, paciência, temperança e amor, que no futuro há de chamar-se caridade, a primeira das virtudes. Não sentirás assim deixar este Éden. Antes sim possuirás dentro em ti mesmo um muito mais ditoso paraíso. Isso aqui contrapõe justamente a ideia do diabo, né, que sempre fala que o inferno está dentro dele, que o mal está dentro dele e está sempre suplantando o bem. Então aqui fica esse contraponto e essa ideia central, pelo menos na minha opinião, de Paraíso Perdido. Ele vai terminar aqui o 12º canto e toda essa epopeia aqui, né, todo esse épico, com ele saindo então do paraíso e é com uma espécie assim de força divina ou de um anjo que vem com uma espada para fechar o Jardim do Éden, impedindo então que qualquer força negativa entre. E essa representação também ficou ótima aqui na HQ, né? Apesar da HQ ela ter um aspecto assim bem mais negativo e mais pessimista, porque não acompanha tanto esse final que é mais educativo, assim, digamos. Mas a HQ é maravilhosa, eu continuo indicando muito, desde que se tenha esse cuidado aqui com a interpretação, né? Mas aqui tem o final, então, com um anjo descendo e fechando o jardim, especialmente aqui nesse último desenho. É assim que termina, então, Paraíso Perdido, esse livro absolutamente incrível, que valeu muitíssimo a pena cada esforço, cada pesquisa. Como eu sempre falo por aqui, né, a minha ideia não é esmiuçar o livro, não é trazer tudo que o livro pode te ensinar, porque, obviamente, isso vai requerer muitas releituras e muitas revisitas e pesquisas, enfim. Só que a edição da Martins Claret tem um monte de nota no final para explicar melhor alguns termos. Aqui também na edição da 34 tem várias notas de rodapé, algumas que, inclusive, eu acho bem esquisitas, mas, enfim. Em relação às edições, eu já comentei algumas vezes que a minha tradução preferida realmente ficou essa da Martins Claret, que também é a do Clube de Literatura Clássica, e continuo recomendando imensamente, especialmente para quem vai fazer uma primeira leitura, assim como eu fiz. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui dessa leitura acompanhada, dos meus comentários. Espero que quem tenha feito a leitura também possa ter aproveitado melhor, ou quem ainda não teve coragem de abrir o livro tenha ficado com mais vontade, e é uma leitura que vale muito a pena mesmo. É um livro divisor de águas e eu acho que agora sim eu me sinto muito mais preparada para qualquer grande livro da literatura, porque esse aqui é um livro que vai ficar comigo por muito tempo. Eu acredito que eu sempre vou revisitar os conceitos aqui expostos e pretendo fazer alguns estudos, algumas pesquisas ainda para trazer na resenha final para vocês. É isso, espero que vocês tenham gostado desse projeto.
Pretendo continuar aí com alguns outros projetos, pensando em alguma forma de continuar essas leituras mais acompanhadas, mais detalhadas. Se vocês gostaram aqui do vídeo, deixe uma curtida, deixe seus comentários, lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.